Vamos lá, galera. Professor Nilberto Almeida falando. Vamos dar prosseguimento aí, geometria analítica, estudo da reta, tá? Parte 2. Bom, vamos começar resolvendo duas questões da apostila das turmas militares, beleza? Questão 10, página 178, 179, se não me falha a memória. E da turma de praças eu não lembro. Tem que dar uma olhada lá. Mas vamos lá. Os pontos A1 e B2 estão sobre a reta. X mais 2y igual a zero. A distância entre eles vale. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Se esses pontos estão sobre a reta, eu vou substituir esses pontos na reta. Então, vamos substituir. Então, substituindo, temos. Então, vai ficar o seguinte. A mais 2 vezes o y, que é 1, igual a zero. Então, daqui a gente tira que o A vale menos 2. E esse ponto também pertence à reta. Então, x valendo 2, no lugar de x eu ponho 2, mais 2 vezes y, que no caso aqui é b, igual a zero. Então, nós temos que 2b igual a menos 2, b igual a menos 1. Bom, a pergunta é a distância entre eles. Então, nós temos os pontos. Primeiro ponto é o ponto menos 2 e 1. E o ponto 2, que é o ponto 2, e o B, que é menos 1. Beleza? Bom, a distância entre eles, distância de ponto a ponto, raiz x menos x0, 2 menos menos 2, ou seja, mais 2, ao quadrado, mais y menos y0, ao quadrado. Então, vai dar raiz 4 ao quadrado, 16, mais 2, menos 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar raiz de 20. Raiz de 20 é 4 vezes 5. Então, a distância dos pontos, P1 e P2, é 2 raiz de 5. Beleza? Bom, a equação da reta da figura. Observe que eu ocultei as opções, tá, pessoal? Equação da reta da figura. Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou usar a equação segmentária da reta. Eu estou usando a equação segmentária da reta para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então, usando a equação segmentária da reta, vai ficar x sobre onde passa em x, que é menos 2, mais y sobre onde passa em y, que é 3, tudo isso igual a 1. Melhorando, vou fazer o seguinte, para melhorar isso aqui, para sumir com o denominador, um múltiplo dos dois, vou multiplicar tudo por menos 6. Todo mundo por menos 6. Menos 6 vai simplificar, vai ficar menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3. Então, 3x mais, dividindo menos 6 por 2 por 3 dá menos 2, então menos 2y igual a menos 6. Então, 3x menos 2y mais 6 igual a 0. É uma maneira de fazer. Poderia também, segunda solução, fazer o seguinte, colocar lá no determinante, x, y, coloca os pontos, 0, 3, menos 2 e 0, completa com 1 e faz a condição de alinhamento de 3 pontos. Outra maneira, achar o coeficiente angular da reta e jogar naquela equação. Então, tem várias maneiras para fazer essa questão. Beleza, galera? Bom, agora eu vou dar prosseguimento ao conteúdo para a gente tentar fechar isso aí. Então, dando prosseguimento ao conteúdo, posição relativa de retas. Bom, as retas elas podem ser concorrentes, podem ser paralelas distintas ou podem ser coincidentes, tá? E eu vou tratar cada caso com vocês.
e aqui coincidentes. Se as retas forem concorrentes, então tem um ponto em comum, x, y. Beleza? Nesse caso, se eu tiver a equação da reta ax mais by igual a c, e da outra a' x mais b' y igual a c', para a primeira condição a gente vai ter o seguinte: se elas são concorrentes, a sobre a' tem que ser diferente de b sobre b'. Ou seja, os coeficientes angulares, eles são diferentes. Que também equivale a dizer que os vetores normais às retas, eles são diferentes. N1, lembra o que é vetor normal? Que é perpendicular à reta. Então aqui vou chamar um de N1, outro de N2. Então N1, N2. Beleza? Nesse caso aqui, se elas são paralelas distintas, que significa que não tem nenhum ponto em comum, não tem solução no sistema. Se não tem solução, é um sistema impossível, tá? Então, A sobre a' vai ser igual a B sobre B', que vai ser diferente de C sobre C'. É impossível. Os vetores diretores, eles são até iguais, tá? Mas o termo independente é diferente aqui, beleza? Coeficientes angulares também são iguais, beleza? Os vetores normais, desculpa. Os diretores, né, que dão direção reta também seriam iguais. E o caso que tem infinitas soluções. Nesse caso aqui, A sobre a' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', tá? Que tem infinitas soluções, os coeficientes angulares são iguais, os vetores normais também são iguais, beleza? Bom, outra coisa importante sobre reta, que é equivalente a isso, que é quando você tem retas concorrentes e retas paralelas. Aí tem algumas coisas a citar. Então, retas paralelas. A gente já até falou aqui, mas se ele dá uma reta ax mais by mais c igual a zero, eu quero achar uma reta paralela a essa reta, ela tem o mesmo formato, a mesma coisa, com exceção do termo independente. Então, eu vou precisar de um k. Eu vou colocar um termo k qualquer que eu vou ter que achar. Então, eu já sei que o a é igual, o b é igual, só o termo independente que é diferente. Ele vai fornecer um ponto, a gente substitui na equação da reta que a gente vai resolver. Então, as retas paralelas, o a e o b são iguais, o que vai diferenciar o termo independente. Beleza? O que vai diferenciar vai ser o termo independente. Isso se a reta for paralela. Bom, se as retas forem perpendiculares, então você tem ax mais by mais c igual a zero. Como é que fica? A partir daqui, tá? Eu vou ensinar uma outra maneira também. A reta perpendicular, a candidata vai ser menos bx mais ay mais um t igual a zero. Ele vai te dar um ponto, você substitui no lugar de x e y, o menos b e o a, na verdade, estão aqui como parâmetros, né? São números, e aí você acha o valor de t. Então, aqui todas as famílias de retas perpendiculares à reta dada acima. Uma outra maneira de a gente fazer isso é olhar para os coeficientes angulares. Também dá para fazer assim. Então, quando são paralelas, os coeficientes angulares das retas são iguais. Quando as retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares são iguais a menos 1. Então, se eu tenho um, eu acabo achando o outro. E vice-versa. Se eu tenho
de um, quando é paralela, automaticamente eu tenho do outro, só falta achar o termo independente. Ele vai ter que dar um ponto para poder achar o termo independente, tá? Para montar a equação da reta. Outra coisa importante em estudos de retas que a gente precisa saber é justamente a distância de um ponto à reta. Distância de um ponto a uma reta. Na distância de um ponto a uma reta, dado um ponto P, x0, y0, e uma reta R, ax mais by mais c igual a zero, a distância de ponto a reta vai ser módulo desse Azinho aqui, vezes x0, mais b vezes y0, mais c em módulo, sobre raiz de A2 mais B2. Beleza? Então, essa é a distância de um ponto a uma reta, tá? Bom, e se fosse perguntado a distância entre duas retas? Distância entre duas retas. Bom, existe até uma fórmula, tá? Dado duas retas, ax mais by. É óbvio que vai pedir se as retas forem paralelas, senão não teria coerência perguntar isso. Ax mais by mais um c' igual a zero. Então, a distância de duas retas, aqui de R e aqui de S. Uma das maneiras é você fazer isso aqui, módulo de C menos C' sobre a raiz de A2 mais B2. Vai sair direto, tá? Essa é a primeira maneira, através da fórmula. Uma outra maneira, eu acho até mais inteligente, caso você esqueça a fórmula, é você tomar um ponto de uma reta, chuta um valor para x, 0, por exemplo, x valendo 0, aí você acha o valor de b, o valor de y. No caso aqui seria menos c sobre b. E aí você pega, como elas são paralelas, então se eu pegar qualquer ponto daqui e fizer a distância, aqui, se eu pegar qualquer ponto dessa reta aqui, que é paralela à outra, a distância vai ser a mesma. Se eu pegasse qualquer ponto, olha lá, a distância vai ser a mesma. Então, não interessa o ponto que eu pego, a distância vai ser a mesma. Então, eu tenho esse ponto aqui, 0. Aqui tá abstrato, tá, pessoal? E menos c sobre b, quando a gente faz a distância desse ponto a outra reta, né, vai dar justamente o que nós queremos. Então, distância de ponto a outra reta vai ser módulo de ax0, a distância de ponto a reta agora, que vai dar a mesma coisa de reta a reta. De ax0, então, a vezes 0, mais by0, que é o y0 menos c sobre b, mais o termo independente sobre a raiz de A2 mais B2, que vai acabar demonstrando a fórmula lá. Distância de ponta reta, que vai dar 0, que vai ficar menos c, então vai ficar módulo de c' menos c, ou c menos c', sobre a raiz de A2 mais B2. Beleza, galera? Então, aí a fórmula de distância de ponta reta. Você pega um ponto e, se quiser saber a distância de ponta entre duas retas, o boi, a segunda maneira, é só tomar um ponto de uma reta e fazer a distância desse ponto a outra reta, que vai dar a mesma coisa. Beleza? E a última coisa que eu tenho a falar, antes de fazer mais algumas questões, é o ângulo entre retas. Ângulo entre duas retas. Vamos lá. Tem uma reta aqui, outra aqui. Aqui o ângulo θ. Aqui o ângulo alfa. Pode pegar. Peguei esse ângulo aqui.
Chama esse ângulo de φ. O ângulo entre duas retas é o φ. Então, aqui está a reta R, aqui está a reta S. Tá? Vamos lembrar o seguinte, por triângulo, a gente sabe que θ mais φ é igual ao ângulo externo, que é alfa. Então, a gente sabe que φ é alfa menos θ. Outra coisa, a gente sabe que a tangente do ângulo dá o coeficiente angular da reta. Então, quem é a tangente de φ? Aplica a tangente dos dois lados aqui. É igual a tangente de alfa menos θ. Só que a tangente de φ é o ângulo em três retas. Então, tangente de φ, que é o ângulo em três retas, vai ser... Quem é a tangente do arco diferença? Tangente alfa menos tangente de θ sobre 1 mais tangente alfa vezes a tangente de θ. Só que nós sabemos que a tangente de θ é o coeficiente angular da reta R, que eu vou chamar de MR. Agora eu vou inverter aqui só para ficar bonitinho. R aqui é S, tá? Então, a tangente de θ é MS. E a tangente de alfa é MR. Então, aqui é R e aqui é S. Então, a tangente de alfa é MR. Então, quem é a tangente do ângulo? Para poder achar o ângulo em três retas, vai ser tangente de alfa, que é MR, menos MS, que é a tangente de θ, sobre 1 mais MR vezes MS. Com isso, eu acho o ângulo entre duas retas, viu? Usando um pouquinho de geometria plana, com trigonometria a gente consegue matar. Vamos fazer mais algumas questões. Por exemplo, questão 17 da apostila da turma Academias, página 177. Tá? Vamos fazer mais algumas questões. Então, a questão 17 diz assim: qual é a distância entre as retas? 3x mais 4y menos 12 igual a 0 e 3x mais 4y mais 8 igual a 0. Observe que as retas são paralelas. A sobre a linha igual a B sobre B', né? Que é diferente de C sobre C'. Tá vendo? As retas são paralelas. Esse sistema ele não admite solução, né? Então, vamos achar a distância entre essas duas retas que são paralelas. Bom, tranquilo. Qual é a distância entre duas retas paralelas? Reta R e reta S. Módulo de C menos C', pode ser... Como está em módulo, não vai interferir, né? C menos C', então menos 12 mais 12, sobre a raiz de A2 mais B2. Então, vai dar módulo de 20 sobre a raiz de 25. Dá 20 sobre 5. Então, a distância entre essas retas vai dar 4. Beleza? Deixa eu ver mais alguma outra questão aqui, interessante de retas, que a gente possa estar fazendo aqui. Vou fazer mais uma questãozinha aqui, mas essa questão aqui é tranquila. Vou fazer a 19 para fechar. Questão 19, e a gente fecha. Questão 19, questão da PUC. A distância do ponto P, a reta R de equação 2x mais 5y menos 1 igual a 0. Então, distância de ponto a reta, só relembrando, módulo de AX mais BY, BY0 mais C sobre a raiz de A2 mais B2.
distância de ponta reta, 6 mais 5 menos 1 sobre a raiz de 4 mais 25. Então, dá módulo 5 menos 1, 4, módulo de 10, sobre a raiz de 29. Então, dá 10 sobre a raiz de 29, que na questão gabarito letra D. 10 sobre a raiz de 29. Não está racionalizado. Beleza, galera? Eu espero ter ajudado bastante aí a galera aí do curso, tá? Professor Liberty Almeida, Colégio Escola Naval, UF, Matemática, graduação, especialização, no caso, aperfeiçoado, mestrado, UFIMPA, Teologia FAECAD, Seminário Alfa FAECAD, 5º ano de Engenharia de Produção, formando 2020. Tá bom, galera? Um abraço.